Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao programa O que Tudo Isso Significa. Esse programa faz parte do projeto de extensão dos alunos do 4º ano de Filosofia aqui da Unicentro, e ele basicamente tem como intuito uma divulgação de temas filosóficos que são pertinentes para a nossa disciplina através de entrevistas com pessoas especializadas na área. Eu me chamo Paulo Henrique Ribeiro dos Santos. Eu me chamo Vanessa dos Santos. Se você se interessa por assuntos como metafísica, epistemologia, bioética ou filosofia política, vale a pena você conferir os nossos outros vídeos da nossa série. Todos eles estão linkados aqui na tela. E tem muito assunto bacana esperando por você lá. Isso aí, e o episódio de hoje a gente vai trabalhar sobre filosofia da arte. E para isso, para nos auxiliar nessa conversa, a gente conta com a presença da nossa ilustre Enilda Pacheco, que é formada em letras aqui na Unicentro e tem uma especialização em semiótica. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a sua presença, Enilda, pela sua disponibilidade, por estar aqui para conversar com a gente. Se quiser fazer algumas palavras iniciais, contar um pouco da sua carreira acadêmica, sinta-se à vontade. Obrigada, Paulo. Vanessa, eu agradeço o convite, em primeiro lugar. Como vocês falaram aí na apresentação, eu não sou exatamente uma especialista na área, né? Mas quando eu digo especialista, eu estou dizendo especialista, aquela pessoa que tomou esse tema como objeto de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, enfim, né? Como o Paulo falou, eu sou formada em letras, literatura, né? E fiz mestrado em semiótica, comunicação em semiótica. Então, e na verdade, assim, a arte sempre foi um objeto, para mim, um objeto de curiosidade, né? E um objeto de afeição. Então, falar, né, ser convidado para falar sobre filosofia da arte é bastante honroso. Eu agradeço o convite e espero poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas leituras, um pouquinho do estudo que eu faço sempre, né, cotidiano, as minhas leituras em torno disso, porque eu trabalho com literatura é a arte, apesar de muitas pessoas acharem que não, mas literatura é arte. Nós estamos todos dentro desse universo aí. Muito bom, bacana. Então, para nós iniciar, né, com nossas perguntas, vamos começar com uma pergunta bem geral, assim, né? Nós sabemos que os estudos mais aprofundados sobre a arte, elas costumam trazer, né, alguns termos que, num primeiro momento, pode causar uma certa estranheza para quem não está tão familiarizado assim com o assunto, né? Como, por exemplo, experiência fenomenológica, poieses, mimesis, né? E aí, assim, professora, quando a gente fala em filosofia da arte, o que exatamente a gente está querendo dizer? Seria uma tentativa de definir apenas o que é arte? Ou como ela pode nos afetar no dia a dia? Ou seria mais coisas? Ou só isso? Bom, eu diria que é tudo isso e mais um pouco, né? Bom, vamos começar então um pouquinho falando sobre os termos, né, que você falou. Veja, quando a gente fala de filosofia da arte, a gente está falando de um modo de pensar sobre alguma coisa. Neste caso, esse alguma coisa é a arte. A arte enquanto... A gente já chega lá, mas a arte enquanto um fenômeno. E um fenômeno que é essencialmente humano. Há controvérsias, mas vamos ficar com essa ideia que é mais geral de que a arte é um fenômeno essencialmente humano. Então, quando a gente fala de filosofia da arte, a gente está falando de um processo de reflexão sobre, né? De a gente pensar sobre, aprender sobre, conhecer sobre, né? E aí, claro, nesse processo de conhecimento, entra em questão
tudo que os filósofos, os teóricos, os críticos já construíram a respeito disso e que dá origem aos termos que você falou, né? Aos conceitos, que são muitos, que são vários, enfim. E depois eu gostaria de falar com vocês, assim, em que medida conhecer esses conceitos é útil ou não, tá? Pendurem aí essa perguntinha para a gente poder voltar nela. Bom, então quando a gente fala de filosofia da arte, a gente está falando de uma área que foi denominada no século XVIII de estética, tá? Então, estética e filosofia da arte são praticamente sinônimos, tá? Então, o nome estética só surgiu no século XVIII com Alexander Baumgarten, que deu esse nome, tá? A essa reflexão. A reflexão que tomava como objeto a arte, ou vamos melhorar isso, as artes, tá? E nesse universo, durante todo... Só que assim, a reflexão sobre a arte, ela já existia lá no século V a.C., né? Eu não vou fazer aqui esse percurso histórico, que isso vocês acham em qualquer lugar, né? Em qualquer bom livro de história da filosofia e de história da arte, vocês vão achar todo o percurso, né? De construção desses conceitos e de explicação desses conceitos. O que vale dizer é que você falou ali da experiência. O que é a filosofia da arte? Experiência fenomenológica, mimesis, poiesis, esses conceitos, eles apareceram lá na Antiguidade Clássica, e quando a gente está falando de Antiguidade Clássica, a gente está falando só de um conhecimento que é ocidental, um erro que nós fazemos muito, né? Não é erro, mas assim, um pecadinho, né? Que a gente faz muito, é considerar o legado ocidental e só o legado ocidental. A gente acaba deixando de lado toda uma construção oriental de pensamento sobre arte, que dificilmente a gente traz para a baila, para a discussão, né? Esses conceitos, mimesis, poiesis e experiência fenomenológica, eles surgiram, eles foram criados na tentativa de responder uma questão que é uma questão ontológica, tá? Então, assim, o que é arte? Qual é a natureza da arte? O que uma coisa tem que ter para ser arte? Então, para tentar responder a essas questões, esses conceitos foram criados. E dizendo de uma forma muito simples, muito rápida, assim, muito superficial, a ideia de mimesis era de que a arte imitava a realidade. E quanto mais e melhor ela imitasse a realidade, mais bela ela seria, tá? Então, vejam, a palavra mimesis diz respeito à imitação, tá? A palavra poiesis diz respeito à criação. Vamos parar um pouquinho? A palavra poiesis, então, ela diz respeito à criação. Ou seja, não é imitar a natureza, mas é criar algo a partir da natureza. E depois desses conceitos, no decorrer do tempo, isso eu estou falando lá século V a.C., tá? Depois de todos os estudos que foram sendo realizados no decorrer do tempo, surgiu então uma questão que era assim, da relação entre a mimesis, que deu origem à noção do belo, tá? Do que é belo,
E aí a estética vai resgatar, lá, a estética do século XVIII vai resgatar essa noção de belo para poder colocar as coisas no lugar, tá? Então, a gente tem duas concepções que podemos colocar como... vejam, elas não são antagônicas, mas elas são diferentes, não é nem melhor e nem pior, tá? Elas são diferentes. É muito difícil, gente, quando a gente lida com arte, você dizer que algo é melhor do que algo, o outro algo, né? Por quê? Porque é diferente. Então, assim, essas categorias de melhor ou pior, elas atrapalham um pouco a reflexão. É claro que em arte, depois a gente vai ver que no século XX, os estudos de estética resgataram um pouco a noção do gosto, tá? Porque o gosto, até então, o gosto do espectador, daquele que aprecia a arte, não era levado em consideração, tá? Então, assim, o gosto, o espectador e hoje a gente pode dizer o consumidor de arte não era muito considerado. Aí a gente precisa pensar então em dois aspectos. Nós temos todos os elementos, os conceitos que foram criados na concepção que é da antiguidade, que não acabou, tá? Não é porque as coisas foram se modificando no decorrer do caminho que tenha acabado, né? E a concepção moderna e contemporânea de arte. Essas concepções, elas se modificaram, é importante a gente entender isso. O que na concepção eu vou usar antigo, mas no sentido lá da antiguidade clássica, tá? Então, o que antes era considerado belo, a perfeição formal da imitação, então toda essa ideia do belo, né, da estética ligada ao belo e ligada à perfeição formal, a uma imitação muito precisa da natureza, a concepção contemporânea não leva em conta isso, né? Então, assim, essa imitação da natureza pode ser, sim, um elemento da estrutura artística, mas não é o elemento. Isso significa dizer que aquela categoria fundamental de belo que existia desde a antiguidade até a modernidade foi por água abaixo. Mas é importante a gente entender que quando se fala de belo, o que é esse belo? Esse belo está ligado à imitação da realidade, a imitação assim muito precisa. Vamos pegar, por exemplo, a arte renascentista, tá? As esculturas renascentistas. Então, assim, o talhado no mármore dos músculos, das veias, das expressões faciais dos personagens, certo? Então, isso estava ainda, isso era século XVI, isso estava ainda ligado à ideia de belo enquanto imitação da realidade. Na contemporaneidade, desde a modernidade, que é a partir do século XIX, 18, 19 por aí, a gente já tem outros elementos que não esse da imitação da natureza, mas uma ideia focada na expressão. E também entra em jogo aí o espectador, vamos dizer assim, tá? Enquanto antes valia, a arte era aquela feita para ser contemplada, né? Como se fosse um ritual, né? E a arte extremamente elitizada, né? Que ia ser contemplada onde? Nos museus, nos palácios, nas igrejas.
A modernidade quebra isso, e quebra isso com um processo interessantíssimo, né, que aconteceu a partir da Revolução Industrial, que é a possibilidade da reprodutibilidade da obra de arte. E aí a gente entra em outras questões, porque aí, né, essas questões, a gente parte da contemplação, e a gente parte do belo enquanto perfeição formal, e a gente vai para a expressão, a experiência e o movimento. Tudo isso muito mais ligado àquilo que os gregos chamavam de poiesis e não de mimesis. Perfeito, então, professora. Muito obrigado pela resposta. Você tinha puxado esse gancho, né, sobre a reprodutibilidade, né, que ela foi permitida com a chegada da Revolução Industrial. Tem aquele famoso ensaio, né, do Walter Benjamin, do começo do século XX, que ele fala exatamente sobre como fica o estatuto da obra de arte dentro dessa era da reprodutibilidade técnica, né? Que basicamente assim, você tem a Mona Lisa lá no Louvre, que ela foi pintada exatamente bonitinha, autêntica, pelo Da Vinci e tudo mais. E daí, hoje em dia, a gente tem essas reproduções dessa Mona Lisa, né? Você pode ter uma releitura dela como um personagem na Turma da Mônica, por exemplo, né? E o que o Benjamin está falando naquele ensaio é que, basicamente, a obra de arte ela tem essa aura, né? Essa coisa que é autêntica dela, que só ela tem, aquele aqui e agora, né, da obra de arte. E daí, conforme a reprodutibilidade técnica vai reproduzindo ela perde essa aura, né? Mas, por um lado, não sei se a senhora concorda com isso daí, né? Se ela, de fato, existe essa aura e ela se perde essa aura, essa é uma das minhas perguntas. Mas a outra pergunta eu queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga essa democratização da obra de arte, né? Você comentou que antes as obras de arte eram relegadas a museus, sempre tinha coisa de ritual, né? O Benjamin até fala que as estátuas eram coisa que só os monges, só pessoas da alta classe da sociedade tinham acesso, e agora, por conta da reprodutibilidade técnica, a gente tem mais acesso, né? Se você quisesse ouvir um concerto, alguma coisa assim envolvendo música, você precisava ir para a ópera, você precisava sentar lá, você precisava ser da alta sociedade para você sentar e ouvir e tudo mais, e pagar o ingresso que era caro. E hoje em dia eu posso pegar meu celular e simplesmente escutar uma ópera específica que foi gravada em um ano específico e sem muito transtorno, né? Minha pergunta é mais nesse sentido, assim, como que você julga essa democratização e se a obra de arte realmente tem essa... Eu não liguei o microfone, não liguei assim. Se a obra de arte realmente tem essa aura, né, autêntica dela, ou se ela acaba perdendo isso com a reprodutibilidade técnica. Bom, a questão da reprodutibilidade, veja, o Benjamin publicou esse artigo em 1936, tá? E mesmo ele tendo pensado sobre essa questão da reprodutibilidade, a reprodutibilidade já vinha existindo muito antes, né, disso, né? E a arte já vinha sendo pensada durante esse tempo, que né, desde o século XIX, essa questão já vinha sendo posta, tá? E aqui a gente já está no século XX com a publicação do artigo do Benjamin. O Benjamin falava da aura da obra de arte enquanto é preciso entender esse conceito de aura, né? Então, esse conceito diz respeito à ideia de que a obra é única. A obra é única, a obra é autêntica, a obra deve ter, para ser obra de arte, deve ter ou deveria ter uma contemplação
ritualística, aquilo que você falou, né? Então, assim, as pessoas se embelezavam para ir à ópera. Ir ao teatro era um evento, né? Século XVII, XVIII, XIX, enfim. A reprodutibilidade tornou possível o acesso, sim, você falou uma palavra que é importantíssima, que é a democratização, tá? Então, assim, antes a arte, ou as artes, vamos dizer assim, eram muito mais elitizadas, ou seja, só quem consumia era a elite que podia pagar por isso, e era, mesmo que não gostasse, enfim, era chique, né? Era chique ter um quadro em casa, era chique ter uma escultura feita pelo fulano de tal, era chique ir à ópera ou ir ao teatro. Se a gente parar e pensar um pouquinho, ainda hoje é assim, né? Porque uma obra de arte autêntica vale milhões, né? Mas hoje é muito mais interessante a gente pensar na possibilidade de experimentação da obra de arte, tá? Porque antes essa experimentação era elitizada. Ok, era elitizada porque as pessoas do povo não podiam pagar por isso. Mas de que arte que a gente está falando? Veja, hoje a gente já tem outras formas artísticas, outras artes que acontecem na rua, né? Que acontecem gratuitamente, que o povo pode ter acesso. E quando eu falo povo, não estou falando só de povo enquanto massa, eu estou falando de povo enquanto nós, né? Que de repente não ganhamos o suficiente para pagar um ingresso de R$700 para ir a um show, né? Para ver um artista, para ver uma peça, enfim. Ainda determinadas artes ainda são muito elitizadas. Eu acho que, assim, existem iniciativas disso, né, de tornar a arte um pouco mais popular, e não entendo um popular como simplista, mas popular como dada essa abertura mesmo, para que as pessoas possam experimentar. Essa palavra é uma palavra fundamental, tá? Que é a experiência estética. Quando a gente está falando em experiência estética, a gente está falando daquele momento em que você está lá no teu sofazinho com a tua pipoquinha ou não, assistindo a tua série de televisão. Você está tendo uma experiência estética, sim, né? Por quê? Porque você está ali degustando, gostando ou não, você está ali degustando um elemento, né? Um objeto que foi criado por um monte de gente, né? Tem muitas mãos para se produzir um filme, para se produzir uma série, para se produzir um desenho animado, enfim, qualquer arte que você pensar. Então, quando a gente fala, quando o Benjamin fala da perda da aura, ele está pensando naquelas artes em que ele está pensando naquela questão que é única, tá? Então vamos sair um pouquinho dessas artes mais elitizadas e vamos pensar um pouco nas artes todas de hoje, tá? Então, por exemplo, quando a gente está pensando, quando a gente está vendo uma performance, tá? Assim, ó, um estudante do curso de arte que no meio do saguão da universidade faz uma performance. Você não está em contato com a aura? Você não está em contato com a unicidade daquilo? Você não está em contato com a autenticidade daquilo? Aquela performance, aquele ator pode fazer 1.500 vezes.
uma não vai ser igual à outra, porque o estado de espírito dele não é igual todos os dias, porque o ambiente não é igual todos os dias, porque o público não é igual todos os dias, certo? Então, são são elementos variados que entram nesse jogo e que é isso que a concepção contemporânea de arte leva muito em consideração. O Walter Benjamin, de certa forma, ele estava dizendo, veja, ele não estava nem afirmando, nem negando, nem dizendo que era bom nem que era ruim. Ele estava fazendo uma constatação de que a obra de arte, ao ser reproduzida, perde a sua aura, ou seja, a sua autenticidade, perde a contemplação ritualística. Quando ele fala de contemplação ritualística, ele está falando de culto, de veneração, tá? Mas é claro que ganha em possibilidades de espectadores, né? Queria me lembrar, estava me lembrando aqui, enquanto eu estava falando, de um filme muito legal, que é um clássico exemplo do processo de reprodutibilidade técnica. E aqui a gente está falando, por exemplo, da pintura, da escultura, né, da ópera, enfim, mas muito essa coisa da pintura, tá? Que é um filme dirigido por Tim Burton, e que é um filme bem diferente, porque o Tim Burton tem uma assinatura que é muito dele, né? Que é bem gótica, assim, bem dark. Enfim, e esse filme é bem diferente porque é um filme biográfico. E ele conta a história, o título do filme é Big Eyes, Olhos Grandes, né? Vocês conhecem? Já viram? Então, esse filme é de 2014. Nesse filme, o Tim Burton conta a história de uma pintora chamada Margaret Keane, que fazia pinturas enormes, e os temas que ela usava nessas pinturas Gostaram do plural e do singular aí? Mas é isso mesmo, né? Então, ela pintava crianças com olhos muito grandes e melancólicos. Só que ela era mulher numa época em que as mulheres não tinham muito lugar no mundo das artes, né? Aos poucos, nesse último século, as mulheres foram cavando, né? Detonando, assim, os obstáculos para encontrarem os seus espaços. E a Margaret Keane era uma pintora completamente desconhecida, que, por um acaso, conheceu um cara que se dizia pintor, que era o Walter Keane. São personagens eles, tá? Que é interpretado pelo Christopher Waltz, e a Margaret Keane era interpretada pela Amy Adams, maravilhosa nesse filme. E o cara era um impostor. Na verdade, ele era tipo assim um corretor imobiliário que pegava quadros de outras pessoas e pintava por cima e dizia que o quadro era dele. Ele era um falsário. Quando ele vê a arte da Margaret Keane, ele desenvolve todo um processo de conquista, ela se casa com ele e ele apresenta as obras dela como se fossem dele. E as obras têm o maior sucesso, porque as obras eram realmente muito boas e muito diferentes e muito originais, né? Quando eu digo que eram muito originais, quebrava aquela ideia de belo, tá? Porque a ideia de belo, aquela ideia clássica de belo, seria uma perfeição formal, seria ela desenhar crianças, ela pintar crianças bem proporcionalzinhas,
né, proporcionaisinhas e bem bonitinhas enfim, simétricas. Não, ela desenhava crianças cabeçudonas e muito olhudas, os olhos imensos. Então, era nos olhos que ela colocava a expressividade da arte dela. Por fim, né, esse cara, ele apaga a autoria dela e ele assume a autoria das obras dela. E como era meados de século, mais ou menos, ele descobre, as pessoas gostavam muito da arte dela, só que as pessoas não tinham dinheiro para pagar o que valia a arte dela. Qual é a ideia que ele tem? Vamos fazer cópias e vamos vender as cópias. A arte original a gente deixa na galeria, a gente deixa no museu para ser apreciada e vamos fazer cópias, porque as pessoas querem ter essa arte em casa. Então perdeu a aura, mas mais pessoas puderam ter acesso, puderam conhecer e puderam fazer uma coisa que em arte é muito importante, que é o fruir, não é fluir, é fruir, né? É a fruição. Quem fala muito de fruição é o Roland Barthes. Ele fala dessa coisa da relação com a arte, da fruição da arte. E daí, na fruição, você tem a questão da experiência estética, que pode não ser agradável, que pode não ser bela. E daí a gente pode falar de outras coisas nessa esteira aí do não belo e da fruição. Esqueci de dizer uma coisa, que assim, na ideia da reprodutibilidade, a cópia, claro, ela é vista como inferior. Ela sempre vai ser inferior, obviamente, né? Então, veja que aí você tem um outro elemento bastante importante no universo da arte, que é o mercado. Por que eu digo que é bastante importante? Eu não estou dizendo que ele é bom, tá? Não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo que ele é importante. Porque criou essa possibilidade de mais pessoas, a arte, então, reproduzida, tornava-se barateada, né? Então, antes, a fotografia, por exemplo, que era tirada naquelas máquinas assim, que saía um foguinho, puxava uma coisinha e saía um foguinho, era caríssima, era um processo caríssimo. A lâmpada era queimada, né, para poder produzir para poder produzir aquele negativo, os produtos químicos eram caríssimos, enfim. Então, quem podia ter fotografia eram poucas pessoas. A partir do momento em que outras tecnologias foram sendo criadas, essa possibilidade aí, esse recurso foi sendo barateado e, portanto, com mais acesso, né, as pessoas passaram a ter mais acesso a isso. E esse é um processo bastante interessante, né, bastante legal, porque aí você cria um outro universo, que é o universo do mercado da arte, que é outra coisa, daria margem para um outro encontro, para outra discussão, tá? Falar sobre o mercado da arte, falar sobre tudo que implica esse mercado, né? Falar sobre o atual estado do mercado da arte e quais são as perspectivas aí do mercado da arte, né? Mas aí isso seria um outro encontro, né? Seria fugir um pouco do que a gente tá fazendo. Muito bem. Agradeço, professora, pelas respostas. E para a gente dar continuidade, né, trazer um pouco mais aqui atual agora, a gente vai tentar falar sobre a inteligência artificial e a arte, né? Como que elas caminham juntos, né? A gente sabe que
Hoje a inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia, a gente pode criar, entre aspas, várias coisas, né? Como músicas, poemas, poesias, enfim, várias coisas. Mas aí quando a gente pensa assim, será que isso não tira a essência do que é a arte, né? Se a gente for pensar, vou dar um tempo aqui. E esse fenômeno, será que muda a ideia do que a gente tem do que é arte, né? E será que quando é criado a inteligência artificial... Vou fazer de novo a pergunta. Nossa, que não. Quer começar do começo? Vou começar do começo. Uhum. Muito bom. Então, agradeço, né, pelas respostas aí da professora. E para a gente dar continuidade, dar sequência, vamos falar de um tema super atual, né, que é a inteligência artificial. Então, hoje nós vemos muitas pinturas, né, poemas, enfim, várias coisas criadas aí por inteligência artificial. E ela está, assim, bem presente no nosso dia a dia. Mas aí, se a gente for pensar, esse fenômeno, ele muda a ideia do que a gente tem de arte, né? Por exemplo, a gente pode dizer que uma obra feita por uma máquina, ela pode ser considerada realmente uma obra de arte, ou sempre vai ficar faltando alguma coisa, né? Que o humano pode contribuir, pode colocar. Eu tenho também uma pergunta adendo a isso daí, professora. Como que fica o papel do autor com esse aspecto da inteligência artificial agora dominando tudo, né? O autor, uma pessoa que utiliza uma inteligência artificial para criar algum quadro, alguma música, ele pode ser considerado um autor? Ele está fazendo alguma coisa diferente do que uma pessoa que está utilizando uma câmera fotográfica, por exemplo, para tirar uma foto? Como que você julga essa coisa agora? Olha, essa não é uma pergunta fácil, né? Não é uma questão fácil, porque ela está acontecendo, né? A gente está vivenciando isso. Mas, em primeiro lugar, eu acho que dá para fazer um linkzinho com a pergunta anterior, a questão da reprodutibilidade, né? Vejam, quando a gente pensa a reprodutibilidade, lá no começo do século XIX, no começo do século XX, quando o Walter Benjamin pensou nessa coisa da aura aí, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Sabe? A gente tem uma ferramenta nova, inventada por nós, né? Pelos humanos, e a gente está questionando se essa ferramenta tira ou não a aura daquilo que é produzido. Tá? Então, quero provocar um pouquinho em relação a isso. Então, vejam, a reprodutibilidade, vou voltar ainda na reprodutibilidade, tá? Ela criou uma nova forma de produzir e de reproduzir a arte, tá? Veja, foi isso que ela fez. Ela criou a possibilidade de você fazer muitas cópias de uma coisa. Isso era um tipo de mecanização da arte, vamos dizer assim, né? Então, agora, com a possibilidade digital, a gente tem não só a possibilidade de reproduzir, como a possibilidade de recriar, né? Eu acho que a grande questão está aí, né? Nós podemos recriar coisas com ferramentas que não existiam até então, certo? Ferramentas que atuam a partir de algoritmos, não é? A partir de prompts, enfim. Então, vejam, com essa possibilidade de reprodução digital, a gente até poderia dizer que algo se perde, mas algo se cria, certo?
E algo se ganha com isso, né? Se ganha em possibilidades de variação, se ganha em possibilidades de técnicas diferentes. As vanguardas, por exemplo, as vanguardas europeias, no início do século XX, fizeram isso, né? Criaram outras formas de fazer arte e formas que quebraram completamente com aquela ideia do clássico, do certinho, do arrumadinho, né, do bonitinho. Ou seja, colocaram o estranho no lugar do certinho, colocaram o grotesco no lugar do belo, do sublime, né? E coisas que, desde as vanguardas, vêm sendo feitas até hoje. Ok, então pensando nesse processo, vejo assim, ó, a inteligência artificial é algo muito novo para nós, pelo menos, e é algo que agora é que tem se tornado objeto de estudo, objeto de reflexão teórica, tá? Daí tem os apocalípticos, para usar uma terminologia do Eco, tá? Do Humberto Eco, tem os apocalípticos e tem os integrados, né? No livrinho dele lá, Apocalípticos e Integrados, lá do começo do século XX, né? Ele dizia, começo não, meados, desculpe. Ele escreveu um livro inteiro para pensar a cultura de massa, e quando ele estava pensando a cultura de massa, ele falava dos apocalípticos, ou seja, aqueles que diziam que tudo que era vanguarda não prestava. Tudo que era novo, que era diferente, que não era belo, que não estava na ordem do sublime, não poderia ser considerado arte, né? E aí ele fala também dos integrados, ou seja, aqueles que entendiam que seriam novas técnicas, novos fazeres, novas materialidades e procuravam pensar a respeito disso. Eu acho, quem sou eu para dizer, mas assim, eu acho que nós estamos exatamente neste momento com as questões da inteligência artificial, tá? Bom, então, vejam, agora que estão sendo produzidas as teorias e as reflexões em torno da inteligência artificial, eu não quero entrar aqui em questões fenomenológicas sobre a inteligência artificial, tá? Vamos procurar tratar a inteligência artificial enquanto técnica, tá? Enquanto ferramenta, que eu acho que é o que ela é, né? Se você... depois a gente volta na questão do autor que o Paulo colocou, tá? Mas assim, ó, se você toma a inteligência artificial como uma ferramenta para criar coisas, ela não vai criar do nada, gente. Ela só vai criar a partir dos dados que você der. Ela só vai criar a partir das escolhas que você fizer, dos dados que ela te apresentar. Ela vai te apresentar todos os dados possíveis do mundo? Não. Assim como você, enquanto artista, também não ia pensar em todas as possibilidades existentes no mundo, tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela vem como uma aceleração. Ela vem como uma ampliação de possibilidades, tá? Ela não vem como substituição, pelo menos não por enquanto. A gente não sabe se amanhã, né, vai acontecer alguma coisa que ela consiga pensar melhor do que nós. Espero que possa, né? Porque o ser humano está se destruindo, né? Tá se acabando. Ontem eu li um artigo que dizia de um sociólogo francês, que eu não vou me lembrar o nome,
bem legal, né, dar esse tipo de informação, que ele dizia assim que suspeita que a humanidade não alcançará o final deste século. A humanidade e o ambiente. Ele suspeita. Gostei muito dessa afirmação. Eu sou uma pessoa bem pessimista. Bem pessimista nesse sentido. Acho realmente que o ser humano destrói tudo, né? O ser humano, cada um de nós, no seu devido quadrado, né? Não é porque você só separa o teu lixo que você faz bem, né? À humanidade, enfim, mas isso é outra discussão, que daí é uma discussão ética, uma discussão política, uma discussão econômica, né? Uma discussão cultural, daí é de outra natureza. Voltando para a questão cultural de arte aqui, vejo que, por enquanto, a inteligência artificial dá possibilidades, tá? Assim como, vamos pensar lá no século XV, XVI, os pintores tinham determinados pigmentos para pintar os seus quadros, certo? Vários pintores foram criando os seus próprios pigmentos, combinando um com o outro, arranjando um ali, pegando coisas da natureza, tirando suas essências, enfim. Então eles foram ampliando as possibilidades. Para voltar no exemplo que eu dei da fotografia, de puxar o coisinha lá e estourar a lâmpada, né? Hoje a gente nem tem mais fotografia, porque tá tudo no celular, né? Ainda semana passada, a minha irmã a gente estava pensando lá e falando que a gente precisava imprimir umas fotos de família, né? Que a gente não tem, porque tá tudo no celular, né? E ninguém acha ruim estar tudo no celular. Então, o celular, o tablet, todas essas outras tecnologias, elas vieram na tentativa de facilitar, acelerar e simplificar as produções, tá? Então vamos pensar assim, se a gente considerar a inteligência artificial como uma ferramenta da qual eu posso me valer para fazer aquilo que eu quero, para me dar possibilidades, para me dar ideias, é isso que eu vou pedir, certo? Porque eu tenho que dar o comando. Se eu não der o comando, não vai surgir do nada. Quero acreditar que não. Quero acreditar que um robô não vai se materializar no meu quarto de noite, né? Então, ainda não. Mas aí, veja, você escolhe o comando. Você edita o comando. Você escolhe os resultados possíveis, certo? Aí, quando você, Paulo, me pergunta da categoria do autor nesse processo, o Roland Barthes, num artigo, acho que da década de 60, eu não sou boa com datas assim, não me lembro muito bem, eu acho que era da década de 60, mas está no livro O Rumor da Língua. Ele escreveu um artigo cujo título é A Morte do Autor. Justamente no momento em que a grande discussão era essas questões de reprodutibilidade também, tá? E era uma discussão que vinha um pouco contra os formalistas russos, que era a ideia assim de que a obra, se ela não for se não tiver o receptor, se não tiver o espectador, se não tiver o leitor, a obra não existe, tá? Então a obra só existe a partir do momento em que ela é fruída, a partir do momento em que ela é lida, que ela é contemplada, que ela é olhada. Ou seja, entra aí na briga uma outra categoria, que é a categoria da recepção.
e que tem uma escola específica disso, que é a estética da recepção, tá? Que criou toda uma teoria sobre... Toda uma teoria, não. Tô mentindo. Que criou várias teorias, vários pensamentos a respeito do papel do espectador, o papel do leitor, o papel daquele que vai ter a experiência estética, tá? E que, sim, hoje a gente pode dizer que esse espectador, leitor, que vai ter a experiência estética é um consumidor de arte, tá? Porque a gente não consegue isolar isso da questão mercadológica, ela já está posta, não tem como isolar. Então, se a gente pensar a inteligência artificial, veja, a gente pega as categorias antigas lá da antiguidade clássica, da poiesis, a poiesis que é a criação, tá? Esse processo de essa questão de criar, essa questão de sentir e essa questão de atribuir sentido àquilo que é criado, tá? Eu tinha pontuado isso justamente porque esses 3 elementos, eles estão para a filosofia da arte, tá? Então, quando a gente fala em filosofia da arte, a gente está falando... fazer filosofia da arte não é teorizar sobre obras, não é fazer teses sobre determinado pintor, sobre determinado balé, sobre determinada ópera, não é isso, né? Fazer filosofia da arte é fazer uma reflexão sobre as condições de criação, de sensação ou de sentimento e de atribuição de sentido àquilo que é criado, tá? Isso que está dentro desse universo. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente, por enquanto, pelo menos, a inteligência artificial não sente. Ela pode até criar, mas ela não sente. E ela só vai criar a partir dos dados que nós dermos. Certo? Ah, mas é uma infinidade. É uma infinidade, né? Se nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, cada uma de um jeitão, cada uma pensando de um jeito, cada uma sentindo de um jeito, então a gente imaginem que o modo de pensar e de sentir e de criar desses 7 bilhões de pessoas fossem colocados na máquina, né? Quantas possibilidades de combinação a gente teria, né? Não consigo nem imaginar, porque não sei somar 2 mais 2. Meu negócio não é numerozinho, meu negócio é letrinha, né? Então, só se a gente pensar isso, vejam que a reprodutibilidade surgiu como essa possibilidade, a possibilidade de multiplicar. A inteligência artificial surgiu com a possibilidade de multiplicar, com a possibilidade de recriar, tá? Multiplicar, recriar e antecipar. E deixa eu pensar numa palavra para isso. Aquilo que é muito, muito, muito rápido. Sabe? Não sei se tem uma palavra para isso. Mas pode ser uma coisa mais imediata, isso, né? Essa possibilidade de imediatizar, talvez, não sei. Porque vejam, qual é a grande sensação da inteligência artificial? É criar rápido. Ou seja, é processar em um tempo que o nosso cérebro não processa. Ou a gente acha que não processa, certo? Porque ela tem todos os dados ali, faz as combinações, né? Podia dar os números da Mega Sena, essa bonitinha, né? Mas não dá? Ou será que dá? Será que alguém já tentou? Então, porque diz que são zilhões de combinações possíveis, né? Então, o que ela faz? Ela faz isso, por enquanto. A gente não sabe amanhã. Amanhã pode modificar tudo. Ela processa os dados. Ela gera padrões. Mas ela ainda precisa do comando humano.
Então, que autor é esse que você me perguntou? É um autor? É um autor. Porque é ele que vai dar o comando. Porque é ele que vai escolher esses comandos. Porque é ele que vai pegar alguns e descartar outros. Porque é ele, da mesma forma que o pintor dá uma pincelada lá e não gostou daquele efeito, vai dar outra pincelada por cima, certo? Então, assim, a gente tem que entender que a tecnologia, eu acho que existe muito mito, sabe? Muito mito, muita teoria da conspiração, de que a inteligência vai substituir os humanos. Acho eu, na minha humilde concepção, que infelizmente ela não vai substituir os humanos, porque tem muitos humanos que deveriam ser substituídos, né, por inteligências artificiais bem programadinhas assim, né, deveriam, e muitos humanos, né, tipo, muitos, mas aí é outra história, né, então a gente pode pensar, para terminar, na inteligência artificial como ferramenta. Tá? Ela não é o artista, ela é o executor, tá? O artista é o curador, é o editor, né? O autor aí é o curador, é o editor, é aquele que vai produzir o produto final, de acordo com as suas escolhas. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, de uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a colagem. E eu gosto da colagem analógica, aquela de você pegar, aquela da educação infantil, sabe? De você pegar a tesourinha, de você recortar a figura. Amo fazer isso. Ficar sentada lá no meu sofá com um monte de revista e vou recortando figuras, né? Tem uma etapa do processo que é esse. E uma outra etapa do processo é você fazer combinações, e combinações aleatórias, para gerar alguma coisa. Você não sabe o que vai sair dali, né? A colagem é legal porque ela não tem regra, e se tiver a gente quebra, né? Ela não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio. Enfim, você pode fazer da forma como você quiser, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma transparência na minha colagem, com os meus materiais, com os materiais que eu tenho aqui, como que eu vou fazer? Eu quero criar uma transparência mesmo, eu quero deixar... eu até posso colocar coisas sobrepostas, eu posso criar texturas, certo? Eu posso criar efeitos tridimensionais, da forma como eu posiciono as coisas e tal. Mas vamos pegar só o exemplo da transparência. Como que eu posso criar transparência? Vamos imaginar que eu não sei criar uma transparência, mas eu quero, tá? Eu quero criar uma imagem do Paulo, mas eu quero que algo atravesse o Paulo. Quero que uma flor atravesse o Paulo, tá? Então eu quero a imagem do Paulo em transparência. Daí eu faço o quê? Eu não, porque eu não sei fazer isso, mas para quem sabe, pega aquilo e joga num editor de imagem e consegue dar transparência para aquela imagem que não dava transparência. Vocês estão entendendo? Então, o editor de imagem, ele não está criando a minha obra. Ele está me ajudando num efeito, sabe? Ele tá me dando uma possibilidade que manualmente eu não teria. Eu, particularmente, não gosto de colagem digital. Mas é um não gostar meu, tá? E daí, assim, as possibilidades oferecidas pelos editores de imagem dos computadores, enfim, os programas de edição de imagem, são muito variadas. Você pode criar um mundão de coisas. Como eu não sei lidar com essa ferramenta, eu não uso essa ferramenta. É uma ferramenta que não me atrai. Mas eu posso querer usar? Posso. Eu posso vir a usar? Posso. A minha obra vai deixar de ser minha porque eu usei uma ferramenta de edição de imagem? Não. Você está
entendendo? Então, assim, a gente precisa entender que essa noção de autor, ela não vai embora, ela se transforma, ela se modifica, certo? Com o uso das tecnologias que vão surgindo por aí, né? Antes, os escultores usavam cinzel, usavam um martelinho para quebrar o mármore. Será que hoje ainda é assim? Hoje deve ter instrumentos muito mais elaborados para dar assim aquela curva exata, para dar assim aquela profundidade exata. Eu não sei fazer escultura, mas eu gosto de fazer bonequinho de biscuit. Olha a comparação que a pessoa faz, né? E eu não sei criar texturas no bonequinho de biscuit, né? Mas assim, resguardadas as devidas proporções, eu vou buscar materiais, ou vários outros, diversos, né? De repente eu pego uma pinça, que não é... Ó, isso é legal, ó. De repente eu pego uma pinça, que é lá... Uma pinça. E eu vou usar essa pinça para criar um risquinho. Estão entendendo? Eu estou deslocando. E a arte é muito isso. A arte é deslocamento. É você tirar um elemento do real, você tirar da realidade, você tirar do contexto. Só o fato de você tirar do contexto, de você deslocar, já é arte, tá? Já é modificação, já é transformação. Lembra-se do vaso sanitário lá do Duchamp? É isso. Ele tirou o vaso sanitário do seu lugar de origem. Ele só tirou e colocou ali. Pronto. Certo? Então, assim, ele deslocou. Ah, mas é chocante um negócio desse. E quem disse que a arte não é para ser chocante? Daí vem a ideia do grotesco. Né? Daí vem a ideia do grotesco que se opõe ao sublime e que vem na modernidade, né? E que você criar uma coisa muito monstruosa. Cinema de terror, pense. Cinema de terror, que tem aquelas caras assim muito monstruosas. Aquilo é pura técnica, né? Muitas vezes aquilo é assim, meses e meses de teste de massa, de cor, de, sei lá, de materiais diversos para produzir aquele efeito, né? Então, se a gente considerar e usar mesmo a inteligência artificial a nosso favor e usar a inteligência artificial como uma ferramenta, ela não vai ser mais do que isso. Ela vai continuar sendo isso. Meramente uma ferramenta. Mais rápida, talvez mais eficientinha, né? Assim como as câmeras de celular estão cada vez mais bonitinhas e melhores. E os filtros e tudo aquilo mais. Não vejo muita diferença nisso, entende? Não vejo muita diferença entre tudo que se pode fazer com tudo que as pessoas fazem com uma câmera de celular e as suas possibilidades de edição e a inteligência artificial. São técnicas. Perfeito, professora. Muito obrigado pela resposta. A gente estava conversando mais cedo, né, sobre como é interessante essa multidisciplinaridade que a arte traz, né, esse agrupamento de várias coisas. É difícil de você focar, talvez até seja impossível, né, de você falar só de arte, só daquele aspecto específico ali, porque aquele mesmo aspecto ele vai ser influenciado por N outras coisas e tudo mais. Você até mesmo tinha falado sobre como é uma discussão muito ampla, né? Ela pode ramificar para aspectos éticos, aspectos políticos e tudo mais, e infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou só fazer mais uma pergunta para tentar contornar mais dois pontos e trazer mais um aspecto para mesa, que também é um aspecto bem contemporâneo, né? Bem relevante, que é de videogames. Mas cedo você tinha falado sobre a utilidade da arte, né? Que a arte
deve ou não deve, talvez, servir para alguma coisa. Você também tinha comentado sobre como a arte pode desagradar, né? Ela pode não te trazer o belo, ela pode trazer o grotesco, trazer esse desconforto e tudo mais. É, e também se tinha falado sobre recepção, né? Sobre como que a pessoa que está assistindo ou interagindo com a arte vai recepcionar e como isso daí varia e tudo mais, é cheio de questões. Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque o videogame, ao meu ver, pelo menos, ele faz uma mistura muito interessante de vários tipos de artes, né? Por exemplo, para você ter um roteiro de um videogame, você tem que ter algumas técnicas de literatura. Para você ter uma montagem de cena, você tem que ter algumas coisas de cinema. Tem a parte da galera que faz a programação e tudo mais, que também é um tipo de técnica. E eu acho que o aspecto mais interessante do videogame nesse meio todo é que ele pega tudo o que você tá fazendo, né, que você tá vendo, e ele coloca a pessoa que tá interagindo, a pessoa que tá jogando como protagonista, por assim dizer, né? Como a pessoa que de fato está interagindo e sendo interagida por isso daí. E daí você pode pegar um jogo de terror, por exemplo. Você tinha comentado sobre um filme de terror, que você tá lá, você se sente na pele da pessoa que tá lá sendo perseguida pelo assassino e tudo mais. Mas um videogame que também tenta emular uma experiência disso daí, ele vai pegar e vai colocar você em primeiro plano, né? Você que vai estar lá correndo do monstro, você que vai estar lá de fato sendo assustado. Tipo, sim, você tem o seu avatar lá no videogame, mas se você não mexeu coisa pra frente, o personagem não vai se mexer, né? Você tá nesse contato mais direto. E da minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Como que você enxerga o videogame nesse meio todo? Sabe? Dessa forma de integração das artes, né? Conforme a tecnologia estava avançando, a gente passou da pintura realista para uma fotografia. Da fotografia você coloca o vídeo, que é várias fotografias, e daí tem o som também e tudo mais. Eu sempre gosto de pensar o videogame como se fosse um âmbito, um estatuto a mais. Não um estatuto melhor, nem um estatuto pior, mas um estatuto diferente, né? Um que pudesse integrar entregar de uma forma mais interativa, né? Essas artes que a gente está falando. Minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Como que você enxerga isso daí? Se você acha que... Como que você vê o papel da pessoa que está interagindo ali no meio, sabe? Mais ou menos nesse sentido a pergunta. Bom, Paulo, eu acho que, assim como você falou, o videogame, eu acho que ele é um exemplo muito bom do conceito de poiesis mesmo, sabe? Claro, as outras artes também, mas nessa relação entre criação, produção, assim, ó, autor, espectador e obra, tá? Então, nesse processo de interação entre autoria, obra e recepção, tá? Já houve um tempo em que a obra se considerava só a obra e não se considerava a recepção da obra, tá? Que são teorias estruturalistas e teorias formalistas, né? A partir da crítica a esses posicionamentos, surgiram, né, algumas outras teorias
Dentre elas, como eu mencionei, a estética da recepção, que a gente estuda bastante em literatura, né? Que a estética da recepção vem reconhecer o estatuto do espectador, o estatuto do leitor. E mais do que isso, não é só reconhecer o estatuto do espectador e do leitor e do sujeito que experiencia a arte. Veja, eu falei experiencia e não experimenta, tá? Porque tem uma diferença aí nessas palavras, né? Porque a arte promove a experiência estética, né? Quando a gente pensa em experimentação, a gente pensa em manipulação de coisas. E não é nesse sentido, é no sentido de... é no sentido de sentir mesmo, né? Então, é no sentido da percepção, né? Que, voltamos a dizer, a percepção, esse sentir, ele não tem que ser bom, ele não tem que ser bonito, ele não tem que ser gostoso, tá? Então, essa questão da experiência estética é muito legal a gente pensar a experiência estética, que tem tudo a ver com isso que você falou, tá? Do videogame. Vamos voltar um pouquinho e vamos pensar nessa questão da experiência estética. Quando a gente tem mais ou menos lá na comédia dell'arte, no teatro, né? Na pantomima, lá naquele tipo de arte que os atores saíam do palco e se misturavam aos espectadores e exigiam dos espectadores uma ou outra interação, né? Veja que aos pouquinhos, o espectador, eu vou chamar espectador do modo geral, tá? Mas não é uma palavra boa, né? Teria que ter uma outra palavra para isso, que seria esse fruidor, aquele que frui a arte, tá? Aquele que está ali experienciando a arte. Cada vez mais e diferente, e mais intensamente ou menos intensamente, esse espectador foi sendo trazido para dentro da obra, tá? Cada vez mais. E por diferentes técnicas, com diferentes intencionalidades, né? Então, veja, você falou aí de uma coisa interessante, que é do filme de terror lá, né? Aí tem dois conceitos que são bem legais a gente pensar, tá? Quando a gente pensa lá nos conceitos antigos não, da antiguidade, na mimesis, na poiesis, a poiesis como criação, a mimesis tinha que ser assim, aquela criação perfeita, tá? Hoje não existe mais isso, né? Muitas vezes, quanto mais disforme, melhor e mais interessante. Quanto mais absurdo, melhor e mais interessante. Então veja que o pacto estabelecido entre a obra e o espectador, a obra e por consequência o autor, tá? Estou colocando os dois juntos. A obra, o autor e o receptor, esse pacto vai mudando. Isso tem nome, isso se chama pacto de veredicção, que é assim, você está vendo uma coisa, está diante de uma coisa absurda, tá? O que é o absurdo? É o fora da lógica, tá? Completamente fora da lógica. Esse fora da lógica pode ser na forma, pode ser no conteúdo, pode ser na montagem, enfim, pode ser até no sentido, tá? Uma coisa nonsense mesmo, sem sentido, né? Que inclusive é uma categoria de arte, o nonsense, né? Então, o espectador foi sendo trazido para dentro da obra. Por
no meio do pacto de veredicção, que é silencioso, mas é mais ou menos assim. O autor e a obra, com todo o seu arsenal, tá? Ele vai estabelecer o seguinte acordo com você, espectador. Ele finge que aquilo é real e você finge que acredita que aquilo é real. E a partir desse pacto, você consegue fruir a arte, tá? Então, se você vai assistir a um filme de terror sem estabelecer esse pacto, você, claro que tem toda uma categoria que você pode dizer filme ruim, filme bom, enfim. Não é disso que eu tô falando. Tô falando do pacto, tá? Então, assim, você só vai num filme de suspense, por exemplo, você tá numa determinada cena, assim, a pessoa tá chegando perto da janela, de repente aparece um outro personagem. Você só vai se assustar se você estabelecer esse pacto de veredicção. Senão você não vai se assustar. Você não vai se assustar, você não vai se emocionar, você não vai chorar, você não vai dar risada, você não vai ficar com raiva, você não vai achar chato, enfim, se você não estabelecer um pacto, você não vai fazer nada, tá? E em arte não tem como você não estabelecer o pacto, tá? Mas esse pacto, a gente sabe que é um simulacro, tá? Você entra dentro de um simulacro, você entra dentro de um processo de simulação, tá? E aí, quando você me pede para pensar o videogame, eu penso o videogame como um primo atualizado do RPG, tá? Porque antes do videogame, a gente tinha jogos que eram jogos narrativos em que você estabelecia o pacto com as pistas dadas, você criava a narrativa. Criava não, cria, porque o RPG ainda existe, né? Inclusive aqui na cidade tem um grupo de pessoas que joga o RPG. Mas o RPG é puramente narrativa, né? Você tem um roteiro, você tem personagens, você tem condução desses personagens, você tem quem conduz esses personagens, que é o mestre lá, que vai determinando as coisas, né? Então, é você quem cria a narrativa não está pronta. No videogame, você tem isso curado em imagem, som e movimento. Certo? Imagem, som e movimento. Então, você tem uma conjugação de diversas ferramentas e de diversas artes ali, de diversas possibilidades ali. Veja, a história em quadrinho, que era chamada, ou não sei se ainda é chamada de banda desenhada, ela já entrou para o hall das artes, né? Ela é chamada de nona arte. E esse hall das artes é bem completo, né? Porque é um hall que trata, que elenca arte, desde as artes mais tradicionais e mais antigas até as mais consolidadas, vamos dizer assim, né? Só que ela não tem a pintura rupestre, se é das mais antigas, né? Enfim, né? Que tá aí, mas considera a pintura como uma arte, não importa o momento em que ela é feita. A pintura, a escultura, dança, blá blá blá, né? Então, a banda desenhada, ou a história em quadrinho, é considerada a nona arte. O cinema, se não me engano, é a sétima arte. Tem muitas artes, tem muitos formatos feitos hoje em dia que não estão naquele hall lá, porque aquele hall lá é bem caquético, né? Aquele hall lá é bem... A coisa tem que acontecer muito para daí entrar para aquele hall, tá? E o videogame, que hoje
é bem legal a gente pensar, porque é um produto, é um elemento de arte, é uma arte, é um produto, é uma arte, é uma profissão, né? Não o videogame, mas quem faz videogame, né? E ele congrega elementos que são tradicionais com elementos que são muito inovadores, né? Então, enquanto o desenho animado era feito, né, quadro a quadro, filmado quadro a quadro, né, 36 quadros por segundo para dar a ideia para dar a ideia de movimento. Hoje você não precisa dar a ideia de movimento, né? Porque você pode imprimir movimento a partir de um comando, né? De uma técnica, enfim, né? Então, o videogame ele congrega várias artes visuais, né? Gráficos em 3D, 4D, eu tenho uma história para contar para vocês disso. 3D, 4D, sei lá, congrega música e efeitos sonoros, congrega narrativa e congrega traz um outro elemento que depois dessa era da reprodutibilidade aí e na estética da recepção passou a ser um elemento muito, muito, muito importante, a interatividade. É você que faz a coisa acontecer. Se você não fizer a coisa acontecer, ela não vai acontecer, tá? Se você não lê o livro não existe para você. Se você não joga o jogo não existe para você. E eu digo para você, porque ele pode existir para os outros, certo? Assim como qualquer outra arte, né? Então, você estava falando da recepção e o que muda nesse processo aí. O que mais muda nesse processo aí, depois de todas as possibilidades das tecnologias digitais, é a interatividade. Tá? Então, assim, não tem palavra melhor, eu não conheço palavra melhor que essa para dizer que fenômeno é esse que acontece agora com estas artes, né? Então, tem artes que exigem interatividade. Tem artes que não. Tem artes que te dão a possibilidade de interatividade. Você interage se você quiser, né? Instalações, por exemplo. Instalações em que você pode entrar na obra, que você pode mexer na obra, que você pode sentir a textura, né? Que você faz parte da obra, na verdade, né? Então, são conceitos que vão se derivando de outros, nem melhores, nem piores, mas que vão se derivando de outros e que vão mudando um pouco o estatuto da arte, né? E quando eu falo estatuto da arte, não sou eu que estou falando, são os teóricos, esse estatuto da arte, eu queria voltar para uma coisa que nós falamos lá no começo, que você resgatou aqui, Paulo, que é assim, utilidade. O estatuto da arte não é utilitário, não deve ser utilitário, porque a arte não serve para isso. Daí as crianças perguntam: professora, para que serve a arte? Daí a professora diz: não serve para nada, queridos alunos. A arte não serve para nada. Ela não tem que servir. A partir do momento em que ela passa para a esfera do utilitário, ela não é mais arte, tá? É claro que você pode usar um produto artístico, tá? Você pode usar um produto artístico, ou seja, você tem lá um vestido
eu queria ter um vestido cuja estampa é da pintura da Kusama, da Yayoi Kusama, que fez uma parceria com a Louis Vuitton, né? Uma grande marca. A Kusama é aquela pintora de 90 e tantos anos, japonesa, que ainda produz. Ela mora num hospital psiquiátrico, numa clínica psiquiátrica, e é aquela pintora que faz um monte de bolinha. Um monte de bolinha, né? Bolinha e coisas, formas disformes, enfim. Eu queria ter um vestido da Kusama, quem nunca, né? Então, assim, vejam, você pode ter um produto artístico, mas se você pensar na ordem do utilitário, eu posso falar uma besteira aqui, vocês assim recebam com parcimônia. Você está mais para a ordem do artesanato. O artesanato é feito para ser utilitário, bonito, inovador, como mais original. Imaginem uma bolsa de retalhos, por exemplo, tá? Ela é utilitária, ela é uma bolsa, mas ela foi toda construída, recortada, costurada, enfim. Pode não existir outra igual no mundo. Ela é única. Então, ela pode ser um produto artístico, sim, que você usa, mas a arte não serve para ser usada. Para que serve a literatura, professora? Para nada. Para nada. Agora, não é porque ela não serve para nada que você não vai fazer uso dela, certo? Então, a arte, ela não serve para nada, mas você pode pensar a arte, você pode sentir a arte, você pode perceber a arte, você pode mudar o teu ponto de vista a partir da arte, você pode descobrir sensações diferentes a partir da arte. Você pode ter percepções diferentes a partir da arte. Então, a arte é aquela coisa que alguém cria com uma dada intencionalidade, e essa intencionalidade, ela não está para a ordem do saber, ela está para a ordem do sentir, para a ordem da percepção. E se nós não consumirmos, tá, arte com esse ponto de vista, a gente está fazendo qualquer coisa outra, mas não aquilo que o Roland Barthes, fofo querido, falou da fruição, tá? A arte é para fruir. E eu quero contar aquela história para vocês do 2D, 3D. Bom, perfeito então. E assim, então, nós concluímos mais um episódio do nosso projeto, o que tudo isso significa. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a nossa convidada, a professora Enilda. Com certeza vai agregar bastante aqui para o nosso conhecimento. Obrigado pela troca, pela disponibilidade. Gostaria de mais umas considerações finais, professora? Sim, quero contar a historinha do 2D e 3D. Então, essas outras... quando a gente pensa, né? Essas outras técnicas e tecnologias que vão sendo agregadas à arte para produzir determinados efeitos, né? Veja lá, a gente está falando do videogame, que congrega esse monte de coisa, né? Vamos pensar no cinema, né? Cinema, primeiro mudo, né? Preto e branco, depois colorido, com som, ok, com várias técnicas, né? E por último, cinema 3D, né? Ok, o que é o cinema 3D? É aquele que você bota os ocrinhos, né? E, quer dizer, é um efeito que tem na imagem para que você veja a imagem com mais profundidade. Para que é isso? Interatividade. É para você entrar
naquele universo, né? Eis que euzinha fui experimentar o tal do cinema 4D em Curitiba. Aquelas poltronas assim imensas que eu, que sou pequena, posso, né? Nossa, deitar e rolar nas poltronas. E o filme era muito ruim, mas era um filme próprio para o 3D. Não, o 4D. Que o 4D é o quê? É como você tá lá num carrinho de montanha-russa, né? Então, se na cena tem um carro que tá passando, correndo por uma estrada toda esburacada, a poltrona vai fazer e você vai sentir junto com o personagem. O que é isso? Interatividade. É para cada vez mais puxar você para dentro da obra, fazer você sentir no âmago a obra, né? Muito bem. Fui eu, então, assistir acho que era Quinta Onda, o nome da coisa. Não sei. Porque eu não consegui prestar atenção no título do filme. Que daí, assim, como é que era o dito do filme? Daí tem uma outra questão aqui, que é da acessibilidade, tá? Poltronas todas do mesmo tamanho. Ok. Aí, como era 4D e era um filme de onda, tinha vento e tinha água, né? E daí, assim, eu conseguia sentir o balancinho da cadeira, ok. Mas daí, quando tinha água, porque na tela parecia que tinha aquela onda, né, que vinha por cima de você, como se você estivesse dentro da onda, passava por cima da minha cabeça as ondas. Eu sou muito pequena, né? Então, assim, eles projetaram aquele negócio para pessoas adultas normais, se é que a gente pode dizer isso, né, gente? Então, por isso eu digo que acessibilidade zero. O ventinho passava por cima, eu tive que levantar a mão, assim, para sentir o ventinho. Enquanto as outras pessoas ficavam descabeladas, eu estava aqui, ó, no ventinho. Então, quer dizer, era para ser 4D, mas eu não senti nada do 4D. Quer dizer, não funcionou para mim. Por isso que eu gosto de contar essa história, porque é ótima. Né? Então, assim, tinha aguinha, senti aguinha? Não. Tinha ventinho, senti o ventinho? Não. Aquela obra cumpriu o papel de fazer interação comigo mesmo, de me fazer imergir na obra, não cumpriu. Saí de lá com raiva. Saí de lá com raiva porque não tinha nem aguinha e nem ventinho pra mim. Diz que agora já tem o 5D, né? Aquele que sente cheiro. Pra mim também não dá, porque eu tive Covid, não sinto cheiro, não sinto gosto, não sinto nada. Então, veja, né? São tecnologias todas aí que são criadas para promover interação, né? E eu terminaria dizendo assim que acho que essa é mesmo a tendência. A gente está vivenciando um momento de arte que é de desconstrução, muito mais do que manutenção das formas tradicionais, né? O Deleuze fala muito disso, né? O Derrida fala muito disso, né? Então, assim, 2 nomes interessantes para a gente pensar a arte hoje, 3 nomes, 3 filósofos importantes para a gente pensar a arte hoje, Deleuze, Derrida, Agamben, porque eles pensam nessa questão da arte como eles pensam nessa questão da arte justamente como uma no processo de interação, né? Enquanto performance, enquanto sensação, não enquanto racional, mas na possibilidade de percepção, né? Se vocês quiserem, enfim, eu me coloco à disposição para falar desses autores, Derrida,
Deleuze-Guattari, Agamben, tem vários outros. Eu trouxe aqui, ó, o Marcuse, que é um pouquinho mais antigo, o Rancière, que fala do inconsciente estético, sensacional, de um ponto de vista que não é exatamente filosófico, mas ele vai buscar, ele bebe muito na filosofia, na literatura, o Arthur Danto, que assim, faz a gente pensar muito sobre a natureza desse belo, sabe? E a ideia do grotesco, que é muito que a gente vive hoje, né? Essa quebra do que é bonitinho, do que é bem feitinho, do que é arrumadinho. Então, a ideia da desconstrução, a ideia do descontínuo, a ideia possibilitada pela inteligência artificial da recriação de coisas, né? Tá tudo dentro desse universo que é bem contemporâneo, né? Bem atual, da filosofia da arte. Certo, gente? Certinho, professora. Muito obrigado novamente pela exposição. A gente espera que hajam outras oportunidades para a gente falar, porque é realmente um assunto muito amplo, né? Com muita ramificação, muita abordagem, muita coisa interessante, muita coisa contemporânea, assim, que está muito presente no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, nosso tempo aqui é curto. A gente agradece também ao público por ter ficado aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado e até mais.